Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Estamos de volta a terras portuguesas. Já passamos por Lisboa, ainda lá no episódio 2 do podcast, e também por Coimbra, que está lá no episódio 9. Aliás, esses dois episódios estão muito bons, não deixe de ouvir. Mas desta vez nós vamos descobrir uma universidade muito legal na pequena cidade de Faro, na região do Algarve, sul de Portugal. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Então, pessoal, esse é o último episódio da temporada do podcast Intercâmbio, mas não fiquem tristes porque vai ter uma segunda temporada em 2021. A gente vai continuar trazendo para vocês aqui entrevistas, informações, dicas sobre intercâmbio para ajudar quem não foi ainda a ter essa experiência que sempre é muito bacana. E para ter informações para ter uma experiência de intercâmbio, nada melhor do que falar com quem já foi. E a gente vai conversar hoje com a Letícia Martins, que é estudante de graduação da UDESC. Ela estuda administração pública na UDESC ESAG, em Florianópolis, e neste ano, no primeiro semestre de 2020, ela fez um intercâmbio em Portugal, em plena pandemia. E ela vai contar para a gente como é que foi essa experiência. Letícia, bem-vinda aqui ao podcast. E antes de a gente entrar assim na tua experiência em Portugal, eu queria te perguntar o seguinte: como é que foi a tua opção por fazer intercâmbio? É uma coisa que você pensava desde o início do curso? Oi, pessoal. Então, a minha escolha de ir para Portugal foi por vários fatores, na verdade. Acho que o primeiro deles foi que, por ser uma experiência já totalmente nova, eu optei em ir para um país em que eu pudesse me sentir um pouco mais em casa, talvez por conta do idioma ou por conta do clima. Então, foram fatores que me apoiaram muito enquanto eu estava lá, sozinha, vivendo algo novo. Você foi pelo programa de mobilidade livre da UDESC, né, que é um programa que o aluno pode ir fazer de 1 a 3 semestres em universidades conveniadas com a UDESC e pelo convênio ele não paga as aulas lá na instituição de destino, né? Você tentou também fazer intercâmbio com bolsa de alguma forma e conta um pouquinho como é que foi esse teu processo para entrar nesse programa, para se inscrever nele. Eu acabei não optando por nenhum programa de bolsa que cobrisse além do estudo, justamente pela concorrência, porque, enfim, a minha posição acadêmica, assim, eu nunca fui a melhor aluna do centro, sabe? Eu sempre fui uma aluna que se envolveu com muita coisa ao mesmo tempo, então isso consequentemente impactava nas minhas notas. E eu acho que isso não é um problema, sabe? Eu acho que isso me trouxe até onde eu tô hoje. Então, a mobilidade livre me possibilitou participar, justamente porque um dos critérios de avaliação é só estar direitinho no curso, ter feito todas as matérias, enfim. Mas Portugal também é um destino que, pelo menos as pessoas que vão para a Europa comentam, é um destino mais barato, assim, tem um custo de vida menor comparado com outros países europeus. Como é que foi a tua experiência lá de se manter lá em Portugal? Realmente é um país com custo de vida mais baixo em relação aos outros de Portugal. Então, antes de eu ir, eu pesquisei bastante em relação a quantos os estudantes costumavam gastar lá, quanto que era o custo de um aluguel. Fiz um estudo assim de quais seriam os meus custos fixos, né, para ter eles obrigatoriamente assim comigo. Eu sabia que ela ia ser a minha base de gastos, mas também que iam ter os custos variáveis e que tinham outras coisas que poderiam acontecer. Por exemplo, o que aconteceu com a pandemia e a alta do euro. Então, se não tivesse tido um preparo por minha parte, por parte da minha família,
talvez seria algo que teria impactado lá na minha experiência, na minha estadia. Claro, um bom planejamento financeiro é primordial para o intercâmbio dar certo. Você fez uma opção diferente, você foi para a cidade de Faro, que fica no litoral sul de Portugal, estudar na Universidade do Algarve. Conta um pouco como é que foi a escolha da universidade e da cidade para onde você foi. Sim, eu escolhi uma cidade diferente das grandes, das mais conhecidas, como Lisboa e Porto. Eu acho que muito dessa minha escolha foi por querer algo diferente mesmo. Eu queria estar em um lugar que não fosse uma cidade grande, porque aqui em Florianópolis a gente já tem bastante esse contato de grande cidade. Então eu queria viver essa experiência diferente. Uma outra questão foi porque eu já tinha uma vontade de conhecer essa região sul de Portugal, que é muito conhecida pelas praias e pelo clima também, que é muito quente, muito calor. Então acho que foram duas opções assim que me levaram a ir para lá. Mas a universidade, de modo geral, é tão boa quanto as outras. Ela recebe muitos alunos internacionais, justamente porque essa região de clima quente atrai os europeus para lá. Então tem muito aluno intercambista na mobilidade Erasmus que vai para lá. Foi muito bacana viver essa experiência junto com eles. Então, falando já da tua experiência lá na Universidade do Algarve, você disse que é uma universidade acostumada a receber estudantes internacionais. Como é que foi a sua recepção lá quando você chegou na universidade? Conta um pouco para a gente como é que eles recebem lá os estudantes brasileiros, os estudantes internacionais. Olha, desde o início eu senti uma facilidade muito grande em me comunicar com a universidade de lá. Então, mesmo quando eu ainda estava me planejando e organizando as minhas disciplinas que eu ia pegar, eu sempre tive contato direto com eles por e-mail, que, enfim, é um canal que funciona lá na Universidade do Algarve. Então, eu tive muita segurança de onde eu estava indo e, enfim, de todas as decisões que eu tomava em relação a disciplinas, a grade, a carga horária. Tive esse suporte deles e quando eu cheguei lá, tem duas frentes, né, que acompanham o aluno internacional. Então, a própria universidade tinha o gabinete dos alunos internacionais, tinha o grupo dos alunos Erasmus, que todo intercambista dentro da Europa, enfim, mobilidade acadêmica se torna Erasmus, né, dependendo do período de estudo. Então, tinha o grupo de Erasmus, que é uma rede muito grande, eles recebem os alunos. Na primeira semana, principalmente, tem a semana de recepção do calouro internacional ou dos alunos internacionais. E tinha também o grupo só dos brasileiros. Então, assim que a minha matrícula saiu, que deu tudo certo, eles já colocam a gente em grupos para entrar em contato com os estudantes. E assim que a gente chega lá, eles perguntam o número do voo, perguntam se precisa de ajuda para, enfim, se locomover a primeira chegada. Eu acho que isso fez toda a diferença, sabe? Foi muito bom conhecer e gente de todas as nacionalidades, assim, Itália, França, Alemanha, República Tcheca, todo mundo no final das contas está na mesma página. Como a Universidade do Algarve é menos conhecida assim que outras universidades portuguesas, eu queria que você descrevesse um pouco o que você encontrou lá. Conta um pouco para a gente como é a Universidade do Algarve. São os dois campos, um mais voltado para cursos tecnólogos e outro mais voltado para cursos bacharéis. Então eu ficava no campus de Gambelas, que também acabava sendo maior. A universidade é grande, o campus é bem arborizado, bonito e organizado, assim, bem seguro mesmo. A estrutura em si do prédio era excelente, eu não tenho o que reclamar, normalmente os prédios tinham em média 2, 3 andares. A gente tinha aulas práticas e teóricas, então 2 vezes na semana a mesma disciplina tem a aula prática e teórica, e além disso, os professores dão uma mentoria em todas as disciplinas. No contraponto, as disciplinas de exatas deles são muito fortes, assim, porque eles têm uma base exata muito grande no ensino médio. Então, eles já vêm com isso. E chega na faculdade, eles veem cálculos, assim, de alta complexidade sem nenhum problema. Letícia, você já falou algumas coisas, mas eu queria fazer com você agora um balanço assim da tua experiência durante esse intercâmbio, do que ela trouxe para você, né? O que você trouxe de volta na bagagem de experiência desse período que você ficou em Portugal? Quando tu tá lá, é um contexto totalmente diferente. No meu caso, eu fui sem nenhum amigo, nenhum conhecido aqui da universidade e nem da minha cidade. Então eu tava totalmente, me sentia assim, totalmente nova, num lugar novo onde eu não conhecia ninguém. E isso possibilitou que eu me reconectasse com algumas origens minhas, assim. Porque desde que eu entrei na faculdade, eu já trabalhava, eu já fazia muita coisa, e parecia que eu fazia muita coisa, mas não sabia onde eu queria chegar. Então, tá lá
estar esse período lá sem ter tantas atividades fora da universidade, fez com que eu tivesse um tempo para pensar em quem que eu sou, no que eu quero chegar, enfim, como eu tô fazendo tudo isso. E depois que eu voltei, eu sinto que eu sou outra pessoa, assim, Hoje eu sei aonde que a Letícia quer estar daqui 5 anos, por exemplo. Eu tenho certeza que Portugal está nesse planejamento. Eu queria, antes de a gente encerrar, que você, aproveitando a tua experiência, desse algumas dicas, alguns conselhos, se a gente pode chamar assim, para quem está pensando em fazer intercâmbio. Primeiro de tudo, procurar as páginas da UDESC, porque ali mesmo já encontra muito conteúdo. Eu, por exemplo, conversei com poucas pessoas antes de ir, porque eu não conhecia muita gente que já tinha feito intercâmbio. Então, até acho que esse programa do podcast Intercâmbio é muito bom para isso, para os alunos se conhecerem e terem uma rede de contato. Então, vamos para as dicas. Acho que a primeira delas é sempre ter mais de uma cidade em mente, porque tem a chance de uma universidade não aceitar, não dar certo, ou enfim, por várias ocasiões não poder ser aquela cidade. O segundo conselho que eu dou é assim que iniciar o processo de mandar a carta de aceite para a universidade, já entrar com o processo de visto, que é um processo bem delicado, demora muito, é uma empresa de São Paulo que faz, não é mais o próprio consulado, é uma empresa terceirizada. Então, assim, tem muita demanda de pedido e o prazo mínimo é 3 meses para aceitar. Isso tornou a minha jornada muito conturbada, porque eu não sabia disso. Sobre os outros conselhos, eu acho que pesquisar muito sobre o lugar, sobre a região que se vai é importante, para antecipar algumas coisas. Então, por exemplo, clima, para não perder, enfim, para não errar na questão de o que vai levar para lá, o que vai precisar comprar lá. Questão de aluguel, eu não vi meu aluguel antes de ter ido, eu acabei alugando meu apartamento só quando eu estava lá, e por isso que eu precisei me mudar enquanto eu já estava lá, então é algo que também dá para antecipar. E se já conhece alguém que vai, talvez seja até melhor para, enfim, ter a divisão dessas coisas. Tá, então se for para encerrar de uma forma aí para motivar a galera que tem vontade de fazer, ou até mesmo quem não tem curiosidade, eu digo que é a melhor experiência da vida e eu tenho plena certeza de que quem não se arrisca não chega muito longe, sabe? Então tem uma frase, eu não tenho certeza de quem é, mas que diz assim: a zona de conforto é um lugar lindo, mas lá não cresce flores. Então, assim, eu acho que é nesses momentos que a gente cresce, que a gente permite crescer e permite aprender muita coisa, sabe? Então. Legal. Com essa mensagem poética aqui da Letícia, a gente encerra o episódio de hoje do podcast Intercâmbio e encerra também a nossa primeira temporada, a temporada 2020 do podcast. Agradeço muito aqui a participação da Letícia Martins, ela é estudante de graduação em Administração Pública na UDESC, na ESAG, aqui em Florianópolis, e ela contou a experiência bem bacana dela na Universidade do Algarve, que fica na cidade de Faro, no sul de Portugal. Uma opção, pelo que ela contou aqui, bem bacana de intercâmbio. Obrigado, Letícia. Obrigada, Carlito. Valeu, pessoal. E antes de encerrar, eu quero convidar você para ouvir também outros episódios do podcast Intercâmbio. São todos bem legais. Está lá no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox e uma dúzia de tocadores. O podcast está ainda no YouTube e agora também no Audible, o aplicativo de audiobooks e podcasts da Amazon. Você pode até pedir para a Alexa tocar o podcast Intercâmbio, olha que legal. E os links para ouvir o podcast em todas essas plataformas estão na bio do nosso Instagram. Segue lá o Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Comente, dê sugestões. Eu vou gostar muito de ouvir vocês. Repetindo, o Instagram é o Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.